Flávia Marim Pietri, eu sou professora de Direito, advogada especializada em Direito do Consumidor, principalmente na matéria de superendividamento. A gente veio conversar hoje aqui sobre a questão de relação de consumo. Uma das dúvidas mais atuais hoje em dia, tanto na advocacia quanto nos bancos da faculdade, é saber o que é uma relação de consumo e o que é uma relação cível. É uma dúvida que parece bobo, mas faz muita diferença, principalmente na hora de peticionar. Se você peticionar, por exemplo, uma questão cível numa relação de consumo e vice-versa, isso pode dar um grande problema, porque estamos falando de competência absoluta. Então, para a gente entender de uma vez por todas, vamos sanar essas dúvidas. Inicialmente, para entender o que é uma relação de consumo, eu preciso saber da seguinte premissa. Uma relação de consumo é uma relação onde em um polo eu tenho um consumidor, no polo oposto eu tenho um fornecedor e servindo de elo de aproximação entre esses dois polos eu tenho um produto ou um serviço. Mas Flávia, onde eu vou achar o conceito de consumidor, de fornecedor, de produto ou de serviço? No Código de Defesa do Consumidor. A primeira coisa que você deve fazer é procurar esses conceitos. Por quê? Se você achar esses conceitos no Código de Defesa do Consumidor, com certeza vai ser uma relação consumerista e você não vai aplicar Código Civil. Por exclusão, se faltar um desses elementos, ou consumidor, ou fornecedor, ou produto ou serviço, ela será uma relação cível por exclusão e, portanto, sua resposta tem que estar lá no Código Civil. O conceito de consumidor padrão, o que a gente mais está acostumado, ele está lá no artigo 2º, no caput do artigo 2º. Existem ainda outros conceitos de consumidor, que são os consumidores equiparados, mas isso é conversa para um próximo bloco. Em verdade, o conceito de consumidor padrão, ele é muito claro. O consumidor padrão é aquela pessoa que adquire ou utiliza um produto ou um serviço na qualidade de destinatário final. Ou seja, basicamente é quem compra um produto para uso próprio ou de sua família. Para você ter um entendimento assim bem simples. Quando eu compro um carro para usar para mim e para minha família, eu sou esse destinatário final. Mas se eu compro um carro, por exemplo, para minha frota de táxi, eu sou dono de uma empresa, ou eu compro um carro para fazer transporte escolar, por exemplo, eu perco essa qualidade de consumidor. Por quê? Porque eu não sou o destinatário final, eu estou usando esse carro como um meio da minha atividade produtiva, que é o quê? Ser motorista de transporte escolar. Então esse carro ele vai servir como um insumo, uma forma de eu conseguir minha atividade produtiva. Agora, cuidado, quando eu digo que você não é destinatário final e também não é consumidor, não quer dizer que eu não tenha direito. Se esse carro ele veio com algum problema, eu posso reclamar, posso ter direitos? Claro que sim, mas vou buscar esses direitos à luz do Código Civil e não à luz do Código de Defesa do Consumidor. Mas Flávio, isso faz diferença? Muita. Por quê? A gente vai ver depois, ao longo dos nossos bate-papos, que a responsabilidade civil do consumidor ela é diferente do que a gente está acostumado no Código Civil. A regra aqui é que a responsabilidade do fornecedor ela seja sempre objetiva e solidária. Enquanto no Código Civil, geralmente a responsabilidade ela é subjetiva, ou seja, baseada na culpa, imprudência, negligência ou imperícia, e ela é uma responsabilidade individual, né? Geralmente não há solidariedade. Então as regras elas vão mudar um pouquinho e aí é preciso ter bastante atenção nesse sentido. Então o consumidor é sempre aquele que vai utilizar como destinatário final. Por outro lado, não adianta eu ter um consumidor se eu não tiver alguém que seja fornecedor. Então, por exemplo, eu posso até comprar o carro para a minha atividade de passear com meus filhos, por exemplo, para usar o carro para mim, eu sou consumidor. Mas se a pessoa que me vendeu não tem a qualidade de fornecedor, que está no artigo 3º, caput do CDC, essa relação também não é de consumo. Então, por exemplo, se eu compro o carro na concessionária, ok, por quê? Porque a concessionária é fornecedor. A concessionária faz da venda daquele carro a atividade produtiva habitual e com intenção de lucro. Esse é o fornecedor. Aquele cara que vende como profissão e para ter dinheiro, para ter lucro sobre isso. Diferente de um particular qualquer que eventualmente vende alguma coisa, mesmo com intenção de lucro, mas ele não faz daquilo a atividade produtiva dele, não faz daquilo a profissão dele. Então, por exemplo, se eu compro um carro usado de minha vizinha, por exemplo, a despeito de eu comprar esse carro para mim, para meu uso e ser consumidor,
não é uma relação de consumo porque minha vizinha não faz da venda de carro a atividade produtiva dela. Então o que eu quero que a gente entenda é que as pessoas têm muita dificuldade. Quando elas veem um consumidor, elas acham que a relação de consumo está pronta e vão para o CDC, e muitas vezes não é isso. Eu preciso ter esses três elementos. Eu preciso ter alguém que compre para consumo próprio, alguém que venda como profissão e no meio um produto ou um serviço, ou seja, um bem ou uma atividade, desde que remunerada, ou seja, a pessoa precisa lhe vender um serviço ou um bem. Se a pessoa faz de graça, ou seja, ela lhe dá um presente ou ela presta aquele serviço por camaradagem, porque ela é seu brother ou qualquer coisa assim, não existe a nota da remuneração. Então, portanto, também não vai haver relação de consumo. Então, lembrem-se bem, se eu tiver esses três elementos do nosso quebra-cabeça, relação de consumo, CDC com tranquilidade. Ao inverso, se faltar um desses elementos, Código Civil, Relação Civil Empresarial, Vara Civil Empresarial, e aí a nossa dúvida tão temida de grandes momentos de tensão na advocacia e nos bancos da faculdade também está aí solucionada. Espero ter ajudado vocês.